Olá a todos, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos tratando na aula passada. Terminamos falando sobre inflamação crônica e hoje nós vamos finalizar essa parte de adaptação celular, de reparo tecidual. Vamos terminar hoje aqui com esse último tópico, que é o reparo tecidual. Então, nós já vimos que a inflamação, inclusive o último assunto que nós trabalhamos, que foi a inflamação crônica, ela está envolvida com a causa de danos teciduais, né? Lesão tecidual. Então, se tem uma lesão, vai entrar em contrapartida elementos para promover esse reparo tecidual. Então, quando ocorre uma lesão tecidual, desencadeia uma série de eventos que objetiva o processo de cura. Como nós temos falado, a inflamação, ela é o objetivo principal dela é debelar o agente injuriante e promover a cura. E essa promoção da cura, ela ocorre através da regeneração e do reparo, que nós vamos ver no nosso assunto de hoje. Então aqui tem uma figura para a gente entender um pouco melhor, onde eu tenho a célula do meu tecido, que está em homeostase, né, em equilíbrio de proliferação, sofrendo apoptose, morrendo normalmente de forma organizada, como ocorre com qualquer tecido, onde ocorra a regeneração desse tecido. E em um determinado momento em que ocorra a lesão dessa célula, desse tecido, promovido, pode ser por um trauma ou pode ser pelos processos inflamatórios que nós vimos. E aí, quando ocorre essa lesão celular, tenho duas formas de promover esse processo de cura. Através da regeneração, né? Então essa célula lesionada, esse tecido lesionado, eu vou renovar esse tecido, né? Então eu tenho uma via aqui de regeneração, que é a renovação total do tecido. Então eu vou ter a regeneração completa da epiderme, do epitélio, enfim, do tecido que foi lesionado inicialmente. E ainda dentro da regeneração, eu tenho os tecidos que vão sofrer um crescimento, que a gente chama de crescimento compensatório, que são os tecidos estáveis, né? Então, quando eu falo de tecidos renovados, são aqueles que têm a capacidade de regeneração, como a pele, como o epitélio gastrointestinal, que diariamente acontece essa renovação. Os tecidos estáveis, quando houver uma lesão, a regeneração dele vai acontecer, o que a gente chama de crescimento compensatório. Isso acontece com alguns órgãos, por exemplo, como o testículo, como o rim, como o fígado, e quando é retirado uma parte dele, pode ser traumática, pode ser cirúrgica, e aí ele tem o crescimento, a regeneração dele, que a gente chama de uma regeneração compensatória. Por outro lado, quando esse tecido sofre lesão, eu posso fazer um reparo, né? E vejam que aqui eu tenho que levar em consideração o nível, né? O dano, qual foi o dano total que foi causado? Foi pequeno? Foi grande? Então, isso acontece normalmente, os reparos, principalmente em feridas. E aí a gente já começa a inserir coisas de dentro da nossa área, que nós vamos tratar muito de inúmeras feridas de diversos tecidos em diversos locais. Então, essas feridas precisam de um reparo, porque perdeu uma parte importante, né? Houve um dano. E aí eu vou fazer a cura dessa ferida pelos processos de cicatrização, que nós vamos ver daqui a pouco, a cura dessa ferida e a formação de uma cicatriz. Normalmente essa acontece quando eu tenho lesões simples. Na inflamação crônica, por exemplo, que vai persistir por muito tempo, que a lesão e reparo será contínuo, como nós já falamos, né? Aquele ciclo, tem lesão, eu vou e reparo, tem lesão, eu vou e reparo novamente. Isso acontece normalmente na inflamação crônica. Os processos de reparo vão levar à fibrose, né? A fibrose tecidual e a perda da possível funcionalidade desse órgão. Esses dois, regeneração e reparo, né? Então, o reparo tecidual eu tenho a regeneração e o reparo. E agora? Eu fico em dúvida. Qual eu vou fazer? Regeneração ou eu vou fazer reparo?
Em que casos eu vou fazer reparo, em que casos eu vou fazer a regeneração? Isso depende de algumas informações. O tecido lesionado, ele tem capacidade de regeneração? Nós já vimos e já conversamos que alguns tecidos não têm. Alguns, como pele, gastrointestinal, eles se regeneram facilmente. Mas outros, como o tecido cardíaco, por exemplo, é difícil de promover essa regeneração, né? E aí eu vou fazer o quê? Reparo, né? Nessa situação eu faria reparo. Outra coisa a pergunta que eu devo me fazer, qual a extensão dessa lesão? Porque lesões pequenas eu posso fazer uma regeneração, né? Então eu bati um trauma pequeno ali do meu braço, saiu um pedaço da minha pele, houve uma lesão. Então, lesão pequena eu posso fazer regeneração. Mas se for uma lesão maior, essa regeneração não vai ser suficiente e eu preciso entrar com os cuidados de reparo. Então, essa extensão ou nível da lesão influencia grandemente no reparo. E uma coisa importante que nós temos que entender é que quando esse tecido... Primeiro, entender como é um tecido organizado, né? Aliás, um tecido ele é uma organização celular, como nós falamos no início das nossas aulas. O tecido é uma comunidade celular onde cada um cumpre a sua função. Então aqui como exemplo nós temos aqui uma imagem representativa de um epitélio de um tecido do fígado, onde eu tenho, por exemplo, as lesões. Então vai acontecer as lesões normais, que pode acontecer em qualquer epitélio, né? Desde que não haja a destruição do que a gente chama de matriz extracelular. A matriz extracelular são substâncias produzidas pelas células e extracelular, tá? Na qual elas se organizam. Então, se nós pudermos olhar para essa imagem aqui, ó, isso aqui é o representativo da matriz extracelular. E vejam como as células, elas se agrupam, elas se organizam aqui dentro dessa matriz extracelular que elas mesmo produziram, tá? Então, nesse exemplo aqui, quando tem uma lesão de um hepatócito, que é uma célula do fígado, o que é que vai acontecer? Se não houve a destruição, ó, da matriz, vejam que ela mantém. Algumas células morreram porque foram lesionadas, né? Mas a matriz permanece íntegra. Então, quando a matriz permanece íntegra, acontece novamente a proliferação das células residuais, as que permaneceram lá, e daqui a pouco eu tenho meu tecido regenerado, como a gente pode ver aqui, ó. Então, todas as células voltaram a se organizar novamente. Nesse sentido, eu tenho regeneração. Então, quando a lesão é pequena, é branda e não há desorganização ou destruição da matriz extracelular, esse tecido se regenera com facilidade. Pelo contrário, quando eu tenho, por exemplo, na inflamação crônica, que eu tenho lesões contínuas, né? Eu tenho aqui, né, nesse exemplo, a lesão das células e da matriz. Olha a desorganização tecidual. Minha matriz foi toda desfeita. E apesar de as células residuais permanecerem aqui, elas não vão conseguir se organizar mais porque elas perderam a sua referência, perderam o seu molde, que é o que a gente chama aqui de matriz extracelular. E aí há uma deposição, então há todo um desarranjo tecidual, com deposição de tecido conjuntivo, proliferação de células residuais. Olha, veja que algumas células vão novamente se regenerar, mas desorganizada, como a gente pode ver aqui. Então, células residuais da matriz de forma desorganizada. E aí, no final, eu vou ter um reparo por cicatrização. Mas veja o quão este tecido perdeu a sua forma original. Então, se perde a sua forma original, se tem desorganização, ele vai perder a sua funcionalidade. Esse não, o que se regenerou vai manter a sua funcionalidade e, consequentemente, mantendo a funcionalidade do órgão. Quando tem a desestruturação, né, a cicatrização, esse reparo de um dano bem maior, o tecido vai se organizar de forma descontrolada, desorganizada, e o órgão pode perder a sua funcionalidade parcial ou total, dependendo da extensão desta lesão. Então, essa matriz extracelular que eu falei para vocês, ela é formada por colágeno, elastina, fibronectina, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma
uma figura que mostra as células, né? Olha, citoplasma, a membrana, e essa matriz extracelular é formada por essas substâncias: peptidoglicano, colágeno, elastina, fibronectina. Aqui no tecido, né, mostrando para vocês que eu tenho aqui um tecido regular, onde eu vejo as minhas células, mas elas não são formadas só de células, são formadas também de quem? De matriz extracelular. Aqui colágeno, glicoproteínas. Então eu tenho tecidos mais densos, eu tenho os tecidos mais frouxos, eu tenho tecidos regulares. Essa característica também está envolvido com essa presença dessa matriz extracelular, tá? Que é danificada aqui. Então aqui é exemplo do fígado, mas aqui pode ser também um dano que ocorre em qualquer outro tecido, tecido muscular, tecido ósseo, qualquer outro tecido. E se destruir essa matriz extracelular, ele vai se reorganizar, né, se reparar de forma desorganizada, como nós vimos aqui. Eu tenho um ciclo de reparo, né? Então eu tenho um ciclo de dano e reparo. Principalmente isso aqui nós já vimos que acontece onde? Na inflamação crônica. Eu tenho dano, reparo, dano e reparo. E isso persiste por um longo período. E essa inflamação crônica, ela causa essas lesões persistentes. E quando tem essas lesões, lógico, eu vou estimular quem? O reparo. E qual é a forma de eu reparar? Através da cicatrização. E essa sinalização, quando há uma lesão tecidual, há liberação de substâncias das células do próprio tecido, há liberação de substâncias de células do sistema imunológico, como por exemplo fatores de crescimento, citocinas, e isso está envolvido com o estímulo de quem? Do reparo. Então, esses fatores de crescimento e citocina, eles vão ter ação sobre quem? Sobre o MEC que nós vimos lá, que é a matriz extracelular. Então, ele age sobre esses elementos, fazendo com que haja a proliferação de quem? De fibroblastos e a síntese de colágeno, que são substâncias que estão diretamente relacionadas com o reparo celular, o reparo tecidual. A proliferação celular, ela ocorre em alguns tecidos, exceto naqueles altamente diferenciados, e nós já falamos aqui. Alguns tecidos são capazes de se replicar, né? Algumas células de, por exemplo, célula muscular cardíaca, não é possível. Por quê? Porque ela é uma célula altamente diferenciada. Então, se eu tiver uma lesão dessa célula que não tem a capacidade de se diferenciar, essa lesão pode ser permanente. E aí eu não tenho como proliferar essa célula. Eu tenho nessas proliferações celulares dos tecidos que são capazes de fazer a divisão e multiplicação celular, eu tenho a proliferação fisiológica. Então, por exemplo, as células endometriais lá do útero, sob a ação do estrogênio, elas vão proliferar, porque elas têm essa característica. E aqui nós estamos inserindo conceitos que nós já falamos. Lembram das adaptações celulares? Em que nós falávamos lá de hipertrofia, hiperplasia. Nós víamos que lá no útero ele pode fazer a hiperplasia e a hipertrofia. As células endometriais, sob a ação do estrogênio, conseguem se multiplicar. Isso eu tenho como uma proliferação fisiológica. Mas eu tenho também a proliferação patológica. Não esqueça que nós já estamos entrando na questão celular, porque não tem como eu remodelar um tecido, não tem como eu reparar um tecido se eu não formar novas células, como nós vimos na imagem anterior lá dos hepatócitos. Eles foram destruídos, mas depois eles voltaram novamente a se proliferar, através das divisões celulares, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. A proliferação patológica, ela também acontece. Então, não é só fisiologicamente, patologicamente. Quando eu tenho, por exemplo, um estímulo excessivo, pode ser hormonal, como acontece, por exemplo, na hiperplasia prostática nodular, que ele é resultante da estimulação de quem? De um hormônio de hidroesterona. Então, quando eu produzo esse hormônio em grande quantidade, estimulando excessivamente essa célula a se proliferar, no caso da próstata, eu vou ter uma hiperplasia. Olha aí novamente o nosso conceito de hiperplasia. Aumento de quem? Do número de células. Por que há esse aumento do número de células? Porque a próstata, esse tecido que forma a próstata, esse órgão,
ele tem a capacidade de se proliferar, tá? Então nós precisamos entender aqui que a proliferação celular ela vai acontecer nos tecidos e nos órgãos que têm essa capacidade, que não tem as suas células altamente diferenciadas, como nós falamos. Uma célula cardíaca é uma célula altamente diferenciada, né? Ela foi estimulada de tal forma que ela sabe fazer aquilo especificamente. As células tronco somáticas, então olha só como nós já estamos falando de reparo, nós estamos falando de células. Então elas precisam proliferar, e eu tenho a proliferação fisiológica e patológica. Eu tenho as células tronco somáticas, que são células que têm a capacidade, né, que a gente chama de células autorrenováveis, que estão presentes em diversos tecidos. Inclusive, estudos atuais mostram que quase todos os tecidos, essas células tronco-somáticas autorrenováveis estão presentes. Mesmo em tecidos que antes diziam-se que não, como o do sistema nervoso. Elas geram linhagens diferenciadas, mas quando é que elas vão entrar em ação? Então, por exemplo, aqui ó, a imagem mostra que uma célula tronco, aqui a embrionária que está mostrando, mas a gente está falando da somática, daquela que está lá no tecido, ela tem a capacidade de formar qualquer tipo tecidual, desde que ela receba os estímulos específicos, tá certo? Então essas células tronco-somáticas vão se transformar numa outra célula quando? Quando elas receberem estímulo. E que estímulo pode ser esse? Pode ser um dano tecidual. Pode ser um dano tecidual promovido por uma inflamação crônica. Pode ser um dano tecidual promovido por um trauma. Pode ser um dano tecidual promovido por um processo infeccioso que cause lesão tecidual. Este fator que mudou ali naquele ambiente pode estimular essas células a se diferenciarem, formando o tecido que foi perdido lá. Então, se foi tecido epitelial que foi destruído, ela vai formar tecido epitelial. Outro ponto importante relacionado às células é a replicação e o ciclo celular. Então, se eu tenho uma célula e eu quero formar mais células, eu tenho que usar de quem? Dos mecanismos celulares de replicação, que é o ciclo celular, que nós não vamos entrar em detalhes, né, porque isso é básico, saber que essas células elas têm um ciclo para que consigam se multiplicar, consigam se replicar, e esse ciclo também não vai acontecer de uma hora para outra, ela precisa de estímulos, e o estímulo pode ser um desses fatores que nós falamos anteriormente. A replicação celular ela é um processo altamente regulado por moléculas. Então, por exemplo, a matriz extracelular, por exemplo, as integrinas, que é um componente da matriz extracelular, é um fator que estimula a célula a se replicar. Então vejam só, se eu tenho uma lesão tecidual por qualquer motivo, eu tenho uma lesão tecidual, vai danificar células, certo? Vai danificar a matriz extracelular até um certo ponto? Vai. Então, quando tem esse estímulo naquele microambiente, como no caso as integrinas vão entrar em ação. E elas estão envolvidas em estimular essas células daquele tecido lesionado a se multiplicar. Então é um processo altamente regulado por moléculas e diversas vias e são essenciais para a regeneração e o reparo. Esses fatores, como eu falei para vocês, são diversos. Então eu trouxe aqui o exemplo de alguns fatores de crescimento que estão envolvidos nessa multiplicação, nessa replicação celular. Por exemplo, o fator de crescimento epidérmico, né? Eles são produzidos por queratinócitos e macrófagos, que estão lá na pele. Olha, eu estou falando de epidérmico. Então, se eu tiver uma lesão na pele, qual é um dos fatores que vão ser desencadeados para a célula epidérmica se multiplicar e reparar o tecido? O fator de crescimento epidérmico vai agir. Então, os queratinócitos, os macrófagos que migraram para aquele local lá da pele que houve a lesão, eles vão agir sobre células epiteliais, eles agem sobre hepatócitos, fibroblastos. Não esqueça que epidérmico não significa só pele, pode ser um tecido epidérmico, um tecido epitelial, que a gente chama de diversos órgãos. Outro fator, que é o fator de crescimento do hepatócito, ele é produzido por plaquetas e fibroblastos. Onde eles vão agir? Age sobre hepatócitos, epitélio biliar. Então, se o dano tecidual for lá no fígado,
esse fator vai ser estimulado, vai ser produzido e ele vai agir para a proliferação de hepatócitos que foram danificados, como nós vimos naquela figura inicial. Outro fator de crescimento é o fator de crescimento endotelial vascular. Ele é um potente indutor de formação de vasos sanguíneos. Então vejam, independente de qual tecido foi lesionado, não interessa qual foi o órgão e qual foi o local. Em todos esses locais eu vou ter o quê? Vasos sanguíneos. Então se tem dano tecidual, tem danos do vaso sanguíneo? Também tem, né? Então ele vai... esse fator vai induzir a formação de novos vasos sanguíneos e nós já vimos o motivo de angiogênese, de formação de novos vasos sanguíneos, de modificação dos vasos sanguíneos. É permitir que os elementos migrem, né, para aquela região para fazer o reparo. Isso nós já vimos em aulas anteriores. Essa regeneração, né, e reparo tecidual, ela está muito envolvido com o tipo de lesão. Então, se eu tiver uma lesão simples, como nós já vimos, foi só um simples ferimento na pele, é uma lesão simples, eu vou ter a regeneração, que é a restituição dos elementos teciduais. Muitas vezes nós já fizemos isso, sofremos uma abrasão na pele e daqui a 7, 14 dias aí já está tudo regenerado. Agora, quando eu tenho lesões crônicas, lesões extensas, não vai se resolver facilmente. E aí entra aquele processo de reparo que eu falei para vocês. Então, há a deposição da matriz extracelular, de colágeno, a formação de capilares sanguíneos, todos esses elementos em prol de quem? Do reparo tecidual. Mas isso vai levar tempo e nós vamos ver que isso também vai trazer consequências teciduais que nós vamos ver posteriormente. Isso quando a lesão é crônica, extensa. As características básicas do reparo tecidual. Então aqui a gente vai levar num contexto de quem? Da ferida cutânea. Então quais são as características básicas do reparo tecidual? Primeiro, inflamação. Isso nós já falamos. Tem que ter inflamação para ter reparo tecidual. É uma das funções da inflamação é essa. Angiogênese, que é a formação de capilares sanguíneos. Acabei de falar. Então, há a formação de novos capilares naquela região onde está ocorrendo a lesão tecidual, para que migre, para que leve, é um caminho, é uma estrada para levar elementos de reparo daquele ambiente. Células do sistema imune, elementos do sistema imune, enfim, substâncias que vão passar para aquela região e aí tem que acontecer inflamação, angiogênese, migração e proliferação de fibroblastos, que nós vamos ver que é essencial para a reparação, formação de cicatriz, que é o final, desse reparo, eu vou ter uma cicatriz e nós muito bem conhecemos o que é uma cicatriz. E o remodelamento do tecido conjuntivo. A cicatriz, nós vemos normalmente ela superficial, mas internamente acontece um remodelamento desse tecido conjuntivo. Então, só para a gente entender quais são as características, esse reparo tecidual, vejam, volto a dizer, é didático novamente, tá? Só para a gente ter um entendimento. Então, aqui, esta figura inicial mostra que no processo de reparo acontece 3 passos básicos. O primeiro é a inflamação, e a inflamação nós vimos que é essencial para que ocorra o reparo tecidual. Então, aqui vai acontecer a formação de coágulo e quimiotaxia, que é a sinalização para elementos celulares do sistema imune migrarem para esse reparo. Depois acontece a proliferação e depois a maturação. Então veja que a cicatrização, o reparo tecidual, ele tem etapas, Então vai acontecer reptilização, angiogênese, que é a formação aqui dos capilares, tecido de granulação, matriz provisória. Depois, já no processo na fase de proliferação, matriz do colágeno, contração da ferida. E aqui no final, na maturação, que é a deposição do colágeno, que é o que vai formar a cicatriz. Então, como eu falei para vocês, a extensão desta ferida, desta lesão, ela é importante. Então, vamos acompanhar aqui na letra A cura de uma ferida fina. Como é que acontece? Nas primeiras 24 horas. Então, o que seria uma ferida fina? Uma incisão cirúrgica, por exemplo. Tá? Vamos dar como exemplo uma incisão cirúrgica.
Então, nas primeiras 24 horas houve uma incisão. Quais são os elementos que vai entrar em processo para reparar esse tecido? Que ele foi lesionado, né? Primeiro, coagulação sanguínea, que ocorre através das plaquetas. Daqui a pouco eu tenho uma crosta ou cascão, que a gente fala popularmente, né? Aqui nessa região. Então, a primeira providência que foi tomada foi qual? Bloquear para que não haja sangramento, né? E para que não haja entrada de patógenos, por exemplo, aqui para piorar essa lesão. Então, há coagulação. Depois, como tem uma lesão, há migração de neutrófilos. E de onde é que ele vai migrar? Olha aí, dos capilares, né? Então, eu pergunto, quando houve essa lesão aqui, houve a estimulação do capilar? Houve. Por isso que as células estão migrando para cá, para esta região. De 3 a 7 dias, você vê que já está só aqui a crosta, os tecidos mais profundos que foram lesionados já estão se recompondo. Eu estou falando de uma ferida simples. Então, as células aqui dessa camada basal, ó, dessa camada da pele, já se regeneraram através das mitoses. Olha o ciclo celular tendo a sua importância aqui. Tecido de granulação, que é aquelas células que a gente vê nas feridas por aí, aquelas células bem vermelhinhas, né? Quando a gente tira as gases para fazer um curativo, a gente olha, tem bastante tecido de granulação. Isso significa que a ferida está melhorando. A migração de macrófagos, de fibroblastos, isso já 3 a 7 dias, né? Olha aí como formou novos capilares aqui. Então, todos esses elementos estão agindo, né? Em prol de quem? Do reparo desse tecido que foi lesionado, apesar de ser uma lesão simples. E depois de uma semana, 7, 14 dias, eu já tenho aqui o meu tecido reparado, né? E eu vou ter, lógico, uma fibrose, só que como foi uma lesão simples, eu tenho uma fibrose bem discreta aqui, que eu não chego a ver nada superficialmente. Quando há uma ferida extensa, eu vou ter cicatriz, eu vou ter contração tecidual. Então vamos ver. Aqui eu tenho uma ferida extensa. Nessa ferida extensa vai entrar todos esses fatores que nós falamos: coagulação, formação, migração de neutrófilos para a região, como nós estamos vendo aqui. Lá pelo terceiro a 7 dias, olha aí a angiogênese. Veja como é diferente a angiogênese numa lesão pequena e numa lesão grande. Migração, ó, formação de angiogênese, migração de mais células de neutrófilos para a região. E aí eu começo a ver também um reparo tecidual, mas não superficial. Veja que a lesão é extensa, a lesão ainda está aberta. No decorrer do tempo, quando eu consigo fazer esse reparo total, eu vou ter o reparo, mas eu vou ter aqui o que a gente chama de contração da ferida, né? Essas lesões de escada de decúbito, a gente vê muito isso, a contração, a cicatriz que a gente vê lá no local da lesão que foi extensa. E vejam que a formação fibrosa de fibrose é muito maior aqui nesse tecido, porque ele foi altamente danificado. Então, só para mostrar para vocês aqui, para mostrar do dia a dia, né, a nossa realidade, porque é para isso que interessa, ainda sob o contexto da ferida cutânea, e levando em consideração que esta ferida aqui não é uma lesão simples, né? É uma lesão extensa, é uma lesão persistente. Então, aqui a gente compara o didático com o real. Então, aqui uma úlcera de pressão, uma lesão extensa. A gente vê aqui nessa figura lá no didático e que essa lesão é aberta, ela permanece aberta. Olha aí como eu vejo histologicamente uma lacuna entre as bordas da lesão, olha aí, né? Então eu tenho aqui uma lacuna entre as bordas da lesão. Então ela permanece aberta essa ferida. Eu pergunto, não estou enxergando aqui, mas tem angiogênese aqui acontecendo? Tem. A presença de capilares, formação de novos capilares. Tem a presença de neutrófilos em grande quantidade? Também tem aqui. Se eu fizer uma coloração e se olhar um pouquinho mais para baixo, eu vou ver. Na verdade, eu consigo enxergar aqui, né? Que ainda é desta lesão. Aí eu tenho tecido de granulação, ó. Então eu tenho a região aqui em que eu tenho um monte de tecido, células novas, né? Tentando regenerar esse tecido aqui. Tá? Que ainda está aberto.
E depois que eu tenho a cura ou a cicatrização, o fechamento dessas bordas aqui, por exemplo, eu vou ter a contração da ferida pela formação daquelas fibras de colágeno. Então a gente pode ver isso aqui através de quem? Da desorganização tecidual que a gente consegue ver agora aqui. Promovido por quem? Por essa lesão extensa e persistente. Eu tenho alguns fatores que influenciam na cura da ferida, né? Isso é importante porque assim como eu tenho que olhar para a ferida e entender o que é que está acontecendo, o que é que está ocorrendo, quais fatores estão envolvidos naquele reparo, eu tenho que saber também, como enfermeiro, quais são os fatores que influenciam na cura dessa ferida. Porque nós vamos fazer interferência e não somente interferências pontuais, vamos fazer interferências mais amplas. Então eu tenho alguns fatores que influenciam. Fatores que a gente chama de fatores sistêmicos, nutrição, por exemplo. Então eu vou ver se a nutrição do meu paciente está adequada, porque se não tiver, se tiver uma deficiência proteica, de vitamina C, isso está envolvido com a inibição da síntese de colágeno, e colágeno está diretamente envolvido na cura das feridas. Então vai haver o quê? Um retardo no processo de cicatrização. Esse meu paciente, ele tem um estado metabólico alterado, como por exemplo no diabetes mellitus, né? Onde eu tenho a microangiopatia, né? Eu tenho, os diabéticos, eles têm inflamações sistêmicas, inflamações de capilares, que não permite uma cicatrização, ou seja, essa microangiopatia, ela influencia no processo de cicatrização. Então isso é um estado metabólico alterado que vai influenciar na cura das minhas feridas. O estado circulatório, nós já temos falado exaustivamente que o sistema circulatório, ele está diretamente envolvido nesse processo de reparo. Então, paciente com arteriosclerose, com varizes, ele vai ter um suprimento sanguíneo inadequado. E isso está envolvido com um retardo de drenagem venosa. E nós vimos que o veículo que leva os elementos que promovem o reparo tecidual é os capilares. Então, se eu tenho esse retardo na drenagem venosa promovido pela arteriosclerose ou pelas varizes, isso vai influenciar lá na cura da minha ferida. Hormônios, como os glicocorticoides, então eles possuem efeitos anti-inflamatórios, e nós acabamos de falar em outros assuntos que a inflamação ela está envolvida com reparo. Inclusive, se eu tenho ação anti-inflamatória, hormônio anti-inflamatório, ele vai inibir a síntese de colágeno, já que o processo inflamatório ele induz essa síntese de colágeno e, consequentemente, o reparo tecidual. E eu tenho, além dos fatores sistêmicos, eu tenho os fatores locais, como a infecção, por exemplo. Então, aquela lesão, numa infecção, causa mais importante do retardo da cura. Lesão e inflamação persistente, uma inflamação ou uma infecção secundária por uma bactéria. Então, se a minha ferida está aberta e eu estou no processo de remodelação tecidual, de cura da ferida, mas eu tenho agora uma infecção bacteriana, isso vai piorar a minha ferida e evitar com que tenha a cura dessa ferida. Fatores mecânicos, né? Movimento precoce da ferida. Então, quando eu tenho uma incisão cirúrgica extensa, isso pode influenciar, né? Porque se eu movimento essas bordas das feridas, isso pode comprimir vasos sanguíneos, pode separar as bordas das feridas que estão ali promovendo o processo de reparo. Corpos estranhos, né? Suturas, fragmentos de aço, próteses, fragmentos de vidro, tudo isso influencia também na cicatrização de feridas. O tamanho, nós já vimos que é importante, localização e tipo de ferida. Então, feridas grandes são mais difíceis de serem reparadas. A localização, áreas pobremente vascularizadas. Então, se é no meu pé, por exemplo, na palma do meu pé, lá é uma região pouco vascularizada. Então, lógico que o reparo, a cura dessa ferida vai ser mais dificultosa. O tipo de ferida, se foi através de traumatismo, de inserção, de um micro-organismo, tudo isso influencia, são o que a gente chama de fatores locais. E em todos esses fatores, eu como enfermeiro posso fazer uma interferência. Eu posso conversar com um profissional nutricionista para melhorar a dieta, eu posso tratar o estado metabólico alterado, diabetes,
né? Então eu faço diversas intervenções e em cada ponto desse nós, como enfermeiro, podemos fazer uma intervenção. Eu tenho o que a gente chama também de aspectos patológicos, porque vejam só, nós estamos falando de um dano tecidual e nós estamos vendo que nós temos diversos fatores que objetivam a cicatrização, a cura dessa lesão tecidual. Mas eu tenho alguns aspectos patológicos do reparo. Então são complicações, por exemplo, na cura de feridas, que pode levar a anormalidades do reparo. Então se eu tiver algumas complicações, todos aqueles elementos que estão em prol da cicatrização e da remodelação tecidual não vão acontecer. Então quais são elas? Formação deficiente de cicatriz, né, que pode levar, por exemplo, a decência e ulceração. Isso nós vamos ver muito dentro da nossa área, né? Então aqui eu tenho uma decência de uma cirurgia, de uma lesão cirúrgica, né? Eu tenho desde as mais simples até as mais graves, tá? Isso pode ulcerar, então elas podem ser simples ou elas podem ulcerar. Então, por exemplo, na decência aqui abdominal, por exemplo, não é esse caso, tá? Só estou exemplificando o que pode acontecer. Então, aumento da pressão abdominal, vômitos, tosse, tudo isso força. Então, vejo que essas bordas estavam próximas, que o processo de cicatrização e de reparo estava acontecendo. Mas esses fatores aqui promoveram agora essa abertura que a gente chama de decência. Vascularização inadequada durante a cura, isso também influencia. Então, se eu tiver deficiência em algum daqueles fatores, isso também pode influenciar. Então, o meu cuidado com o paciente como enfermeiro é importante, de observação. Então, a cirurgia cardíaca, por exemplo, eu sei que ele não pode mudar de decúbito, ficar de lado por um longo período, porque senão eu posso ter uma decência aqui dessa incisão cirúrgica, dessa lesão tecidual que foi longa, que foi extensa. Ainda dentro dos aspectos patológicos, eu posso ter a formação excessiva de componentes de reparo. Nós temos falado na imunologia, nós temos falado na inflamação, que eu tenho que ser controlado, porque se for excessivo, vai causar problema. Então aqui no reparo tecidual ocorre também a formação excessiva de componentes de reparo, como a formação de cicatrizes hipertróficas e queloides, por exemplo, né? Então, a gente já viu alguma vez na vida esses queloides e eles estão envolvidos com essa formação excessiva desses componentes. Então, nessa situação aqui do queloide, é um acúmulo excessivo de quem? De colágeno. Então, é uma resposta certa, controlada. Esse elemento colágeno agiu de forma correta? Não, agiu de forma excessiva. É lógico que para eu ter um queloide, eu preciso ter uma lesão tecidual, né? Muitas pessoas têm queloide por vacinação, por exemplo. É uma lesão pequena e simples. Mas a formação excessiva desse colágeno promove essa aqui. Então, isso aí a gente consegue como um aspecto patológico desse reparo. Outro aspecto patológico é a contração. E a contração a gente vê muito em feridas extensas, observada principalmente em queimaduras graves, né? Então a gente vê que, como foi uma área muito extensa que foi lesionada, o reparo vai acontecer. E lógico, se for uma área mais extensa, ela vai acontecer mais abruptamente. Nós vimos lá na figura a formação excessiva, aliás, a formação em maior quantidade de capilares, a migração do maior número de células, a formação de uma grande quantidade de fibras de colágeno, tudo isso vai acontecer. E uma das repercussões que a gente considera patológico é essa questão da contração, né, que acontece muito em queimados, principalmente em queimaduras extensas. E aí eu tomo alguns cuidados, né? Então, por exemplo, de evitar com que determinadas regiões fiquem encostadas por muito tempo, porque senão esse processo vai fazer com que aquelas duas regiões fiquem aderidas. Então, se a gente pudesse dar um exemplo aqui, então se esse queixo tivesse encostado aqui por muito tempo, vamos dizer, o paciente ficou queimado, queimadura extensa, ficou internado por muito tempo, eu não tomei cuidado, ele ficou numa posição em que o queixo ficou encostado aqui nessa região. Esses processos de reparo vão continuar acontecendo e aí daqui a pouco eu tenho o meu queixo
colado no meu peito por causa disso. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo só para a gente ter entendimento em relação a isso. Muito obrigado.